Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de junho e no resumido número 267, a internet chega às tribos da Amazônia. Sam Altman segue o script do vilão. Música não é conteúdo. O lançamento do Apple Intelligence, Will Smith baiano, você terá um gêmeo digital e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. I've been reporting on the arrival of high-speed Starlink internet in remote indigenous villages in the Amazon rainforest. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. One of the striking things for me was to see this contrast between this old traditional way of life that the Marubos have had for many, many, many years and this very new way of life that looks far more familiar to me, frankly. A internet via satélite conectou regiões remotas, locais com infraestrutura precária e sem cobertura de operadoras tradicionais. Graças à instalação acessível e bem eficiente, muitos desses locais agora estão online através da Starlink, que começou a operar no Brasil em janeiro de 2022 e em poucos meses alcançou 90% dos municípios da Amazônia Legal. O New York Times visitou um desses locais, habitado pelo povo Marubo, na Amazônia, para conferir os impactos da chegada da internet na tribo, em setembro de 2023. Os Marubo, são habitantes da terra indígena Vale do Javari, usam a internet para se comunicar com serviços de emergência, para falar com parentes e também para emitir alertas de saúde e ambientais. Só que, como era de se esperar, a tecnologia também trouxe alguns desafios culturais. A Tsainama Marubo, de 73 anos, observou que os jovens estão abandonando as atividades culturais tradicionais, como a pintura corporal, a coleta de frutas, para passar tempo no celular. Assim como acontece nas cidades, as redes sociais e os aplicativos de mensagens estão consumindo o tempo que antes era dedicado à família. Alfredo Marubo apontou o aumento do consumo e compartilhamento de pornografia entre os jovens, o que provocou mudanças no comportamento preocupantes. Alguns adultos perceberam comportamentos sexuais mais agressivos em alguns meninos e suspeitam que esse novo comportamento possa ter sido influenciado pelo consumo de conteúdo sexual online. Para combater os efeitos negativos da chegada da internet, os líderes dessas comunidades restringiram o acesso à internet apenas a algumas horas por dia. O controle do tempo gasto online tem sido a melhor solução para problemas como desinformação, golpes, redes sociais viciantes e jogos violentos, além da pornografia, claro. É claro que os indígenas têm direito ao acesso à internet, o mesmo que os habitantes das áreas urbanas têm. O fato disso ser uma novidade tão recente nas tribos é que possibilita uma observação das consequências da vida online de maneira única, quando isso tudo chega de uma só vez. A mudança de comportamento na tribo não é um problema isolado. A vida online realmente tem efeitos graves em toda parte, como eu falo aqui toda semana, e os adolescentes britânicos enfrentam níveis recordes de problemas com sua saúde mental, como solidão, ansiedade, automutilação e até suicídio. Parte do motivo é a vida imersa nas redes sociais e a falta de locais para se encontrar com outros jovens no mundo físico. Por isso que já existe um debate sobre a proibição de smartphones entre jovens, como fazem inclusive os líderes indígenas na Amazônia. E mesmo que isso não resolva o problema, em muitos casos é a única alternativa possível para uma solução imediata. Por isso que pais britânicos criaram um movimento para transformar propriedades comerciais vazias em espaços atrativos e seguros de convivência para os adolescentes interagirem uns com os outros ao vivo. A chamada Revolução IRL, IRL quer dizer in real life, né, na vida real, pressiona os conselhos locais e os proprietários de espaços comerciais ociosos ou desocupados a fazer parte dessa iniciativa. A necessidade de tirar a cara da tela e praticar mais o olho no olho já é uma questão urgente.
People in Brazil send more stickers, engage more in polls, and send 4 times more voice messages on WhatsApp than any other country. Esse é o Mark Zuckerberg falando sobre o Zap Zap. Se você não gosta de receber mensagens de áudio, esse dado não vai te agradar. Os usuários de WhatsApp no Brasil enviam 4 vezes mais áudios do que qualquer outro país. Quem disse isso foi o Mark Zuckerberg num vídeo exibido durante o evento Meta Conversations em São Paulo na semana passada. O Zuckerberg brincou chamando o aplicativo de Zap Zap, e entre as novidades anunciadas estão o lançamento do Meta AI em português em julho, melhorias no WhatsApp Business com recursos de IA, pagamentos via Pix e a criação de figurinhas com IA no WhatsApp. Eu sigo com a opinião de que os áudios podem evitar muitos mal-entendidos no WhatsApp, porque a entonação da mensagem não fica na cabeça de quem lê, né? Agora, se você for mandar um áudio, organiza os pensamentos aí antes de falar, não envia aqueles podcasts de 3 minutos falando nada com nada. Os seus contatos agradecem. A revista The New Yorker falou sobre uma nova geração de curadores culturais que está emergindo em meio a um ambiente digital saturado por algoritmos e por inteligência artificial. Ao contrário das recomendações algorítmicas que dominam e emporcalham a paisagem online, os curadores humanos oferecem uma orientação personalizada e cuidadosa, filtram o excesso de conteúdo online e trazem algo coerente, compreensível, contextualizando e organizando as narrativas. Sabe quem faz esse tipo de trabalho? O Resumido. Através de newsletters, podcasts, redes sociais e outras plataformas, os curadores humanos desafiam a superficialidade e a velocidade do consumo digital. O Tenho Mais Discos Que Amigos contou que a banda Avenged Sevenfold pode proibir a transmissão do seu show no Rock in Rio. O motivo é que eles querem tocar para quem está no evento sem se preocupar com a qualidade da transmissão da TV. O Avenged Sevenfold levantou um ótimo ponto e disse que muitas bandas utilizam gravações pré-mixadas nos shows para soar bonito na TV, cria uma expectativa irreal de qualidade sonora e acaba prejudicando quem toca ao vivo e pode acabar suando capenga na transmissão, que muitas vezes alcança mais público do que o evento presencial. Isso aí sem falar que as transmissões ao vivo podem desencorajar a compra de ingressos para o show. Quem assistiu a final da Champions League 2024 entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund, lá no estádio de Wembley, além da consagração do Vini Júnior, viu também muitas invasões de campo. Chamou atenção isso, foi muita mesmo, e após o evento foi revelado que boa parte delas foram organizadas pelo streamer Melstroy, que é um influenciador bielorrusso bem controverso, conhecido por promover desafios perigosos, atos ilegais e várias coisas assim nas suas transmissões. Inclusive, ele é procurado pelo governo russo e pelo governo bielorrusso. 3 invasores entraram no campo vestindo camisetas com o nome do influenciador na esperança de faturar as 300 mil libras, mais de 2 milhões de reais que foram prometidos por ele. O mundo físico vai virando mero palco para ações online. O bilionário japonês Yusaku Maezawa cancelou a sua viagem ao redor da Lua ao bordo do Starship da SpaceX, que estava programada para 2023, só que até agora não decolou. Numa postagem no X, o Maezawa explicou que o desenvolvimento da Starship está atrasado e o lançamento do projeto Dear Moon pode ter adiado isso aí para além de 2030. Vai, confia no Elon Musk que ele te entrega assim. O Resumido volta já. Olha eu aqui de novo. Você não gosta muito desses anúncios, eu sei. Dá pra ver nos dados do episódio que algumas pessoas pulam essa parte. Eu também não gosto muito de ficar pedindo para você participar do www.catarse.me/resumido ou para você colaborar com a existência do Resumido através do Pix recorrente com a chave brunonatal@resumido.cc. Mas participe, vamos atingir as metas para esses anúncios sumirem. Combinado? Obrigado. The OpenAI board was not a normal board, it's not a normal company. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. When ChatGPT came out, November 2022, the board was not informed in advance about that. We learned about ChatGPT on Twitter. Essa foi a Helen Toner, ex-integrante do conselho da OpenAI, que resolveu falar sobre os bastidores da empresa que levaram ela a se demitir.
Seguindo o script mais surrado dessa nossa era digital, o Sam Altman, cofundador da OpenAI, está se revelando um sujeito maquiavélico com intenções questionáveis. Ao menos é o que muita gente próxima dele vem dizendo. Um grupo formado por 11 funcionários e ex-funcionários da OpenAI, além de 2 trabalhadores de outras empresas de IA, divulgou uma carta pública declarando que as principais empresas do setor não são confiáveis e pedindo que essas empresas estabeleçam um direito de alertar sobre seus produtos internamente. Hoje, essas empresas limitam o que os funcionários e até os ex-funcionários podem falar através de uma punição que pode fazer eles perderem as ações que recebem por trabalhar nessas empresas e que acabam sendo quase sempre o grande motivo de escolher alguma empresa, que é ganhar e faturar com crescimento quando dá certo. A carta não critica um problema específico em relação à IA generativa, mas todo o processo de desenvolvimento atual dessas ferramentas. Um ex-engenheiro da OpenAI afirmou para The Atlantic que as empresas de IA estão desenvolvendo a tecnologia mais rápido do que as regulações podem acompanhar. Algo que, aliás, já está bem claro e nem é novidade, né? Foi exatamente assim com as plataformas de rede social também. Os signatários da carta acreditam que os funcionários devem preencher essa lacuna e precisam desse direito de alertar, independentemente da preocupação que isso aí possa causar. O problema, em outras palavras, é que a OpenAI não está construindo um caminho disruptivo e inovador para o futuro, e sim adotando o modelo clássico do Vale do Silício, o famoso mova-se rápido e quebre coisas, que pode ser entendido como faz o que tiver que ser feito e deixa as consequências para depois. Isso já não deu certo. Empresas como Apple, Google e Facebook já alegaram objetivos nobres para agir como agem, quase sempre falando em tornar o mundo um lugar melhor, e hoje que dominam diversos segmentos da tecnologia e até da sociedade, elas são acusadas de causar crises de saúde mental, a facilitar genocídios, e todas elas enfrentam denúncias de práticas comerciais antiéticas. Você deve se lembrar que no ano passado o conselho do OpenAI surpreendeu o mercado ao demitir o Sam Altman, mesmo ele estando à frente do lançamento muito bem sucedido do ChatGPT. As divergências internas e a falta de confiança culminaram nessa saída. Depois ele foi restabelecido, né? A Helen Toner, que é ex-membro do conselho, numa entrevista para o podcast The TED AI Show, falou sobre os motivos que levaram a essa demissão. O Altman foi acusado de criar um ambiente de trabalho tóxico, manipulando e mentindo para outros membros do conselho e retaliando aqueles que discordavam dele. A desconfiança do conselho cresceu depois que foi descoberto que o Altman não informou ser sócio da OpenAI Startup Fund e ele também forneceu informações imprecisas sobre os processos de segurança da empresa. A gota d'água foi o lançamento do ChatGPT, feito sem comunicar a ninguém. O conselho só soube pelo Twitter quando estava lançado. Mesmo assim, depois da demissão do Sam, houve uma pressão para a reintegração dele, que foi liderada por funcionários e também por investidores, incluindo a Microsoft, e muitos funcionários temiam represálias e também acreditavam que a empresa sem o Altman ia ser destruída. Essa aura de vilão do Sam Altman ganhou um novo capítulo agora que a Argentina se tornou um campo de testes para um projeto controverso que também é liderado pelo CEO da OpenAI. Em meio a uma crise econômica, muitos argentinos estão recorrendo ao WorldCoin, que é uma empresa cofundada pelo Altman, para receber uma renda básica universal em criptomoedas. Para isso, os argentinos, ou quem quiser participar, precisa escanear sua retina e obter uma World ID, garantindo aí $80. Eu falei do WorldCoin no episódio 121 do Resumido, no longínquo julho de 2021, e também no episódio 223. A proposta do WorldCoin é compensar a perda de empregos que vai ser provocada pelo avanço da IA, mas a exigência de biometria ocular para a implementação desse plano levantou preocupações sobre privacidade e segurança de dados. Países como Espanha, Portugal, Quênia já proibiram a coleta. Apesar das críticas, a Argentina de Javier Milei abraçou o WorldCoin e já tem cerca de 360 mil usuários cadastrados no país. A parceria com o Mercado Livre expandiu o uso da biometria para acesso às contas, e isso aí é resultado do desespero dos argentinos por alguma alternativa em meio a uma inflação de 276%. A conversa sobre a necessidade de uma renda básica universal é real, mas a questão é se esse esforço deve ser organizado por uma empresa privada
ainda mais uma pouco transparente como a WorldCoin, liderado por uma figura que já é polêmica. A resposta parece um tanto óbvia, mas enquanto o debate não acontece, esse tipo de projeto avança em territórios de alta vulnerabilidade econômica. A Apple anunciou tantas funcionalidades de IA essa semana, incluindo uma integração com o ChatGPT, eu já vou falar mais disso, que as apostas de que o lançamento do ChatGPT 5 vai ser ainda esse ano já chegam a 57% na Future, o mercado de previsões onde você pode apostar no resultado de centenas de eventos como eleições, resultados de jogos, variações na economia e avanços tecnológicos. Ainda assim, eu sigo achando que esse lançamento não acontece antes do final de junho, mesmo que o percentual de pessoas acreditando que sim tenha subido de 1% para 10% essa semana. Se você quiser participar e fazer as suas previsões, pode apostar com dinheiro fictício ou dinheiro real, e em breve a gente vai descobrir o que de fato vai acontecer e quem ganhou. É só visitar o site futur.com, futur.com, e deixar a sua previsão também. Eu vou publicar o link para essa previsão no site do Resumido e também na newsletter O Futuro Explicado. Aproveitando o burburinho do lançamento de Bad Boys 4, o empresário e influenciador baiano Nayo Barreto usou deepfake para criar o Will Smith baiano, sempre acompanhado por um deepfake do ator Martin Lawrence, que é o par do Will Smith no filme, e sempre em cenas inusitadas, tipo os dois esperando a condução num ponto de ônibus em Salvador ou então tomando uma num boteco. Com mais de 520 mil seguidores nas redes sociais, os vídeos viralizaram e chegaram até o Will Smith real, que repostou o vídeo e perguntou: como é que a gente chama esses dois, hein? Quando se fala em regulação de deepfakes, é preciso considerar os trabalhadores do sexo nas propostas legislativas que buscam coibir as imagens geradas por IA sem consentimento. Um artigo da 404 Media destacou que, sem o desrespeito cometido ao trabalho e também aos limites e à autonomia corporal dos trabalhadores do sexo, os deepfakes nem existiriam. Isso aí porque, desde o início, o uso principal da tecnologia tem sido para criar imagens explícitas para assediar ou ameaçar mulheres, muito mais do que para espalhar a desinformação. Em cada deepfake, há duas vítimas: a pessoa cuja face é usada e a trabalhadora sexual cujo corpo é exposto sem consentimento. Uma realidade que muitas vezes é esquecida quando a atenção se volta, por exemplo, para celebridades que são alvos de deepfakes. A ascensão dos concursos de beleza gerados por IA pode parecer estranha ou até meio grotesca, mas o World AI Creator Awards revela aspectos profundos da cultura moderna de influenciadores. Diferente dos concursos de beleza tradicionais, os participantes desse concurso são criações digitais e quase sempre baseadas em estereótipos de beleza supostamente perfeita. Além da aparência, os concursos como o da FanView avaliam a influência nas redes sociais e também a habilidade dos criadores em usar prompts para desenvolver as concorrentes. As finalistas são majoritariamente magras e de pele clara, o que é um reflexo dos padrões enraizados também no ambiente digital e que podem perpetuar os mesmos padrões de belezas tradicionais num ciclo de exclusão sem fim. Na mesma onda é a tendência na plataforma de creators Patreon dos perfis que vendem imagens eróticas geradas por IA. Perfis como College Girls AI, que são garotas universitárias IA, e Mature Glamour, que é glamour maduro, utilizam avatares criados por IA e promovem conteúdo adulto através das redes sociais. Esses perfis aproveitam os avanços da IA generativa para criar fotos explícitas sem custo ou sem esforço de filmar humanos. Os perfis interagem uns com os outros e criam uma rede com uma onda de engajamento artificial. O CEO da Zoom quer que a IA crie clones digitais para substituir pessoas em reuniões. A visão dele envolve a criação de gêmeos digitais, que são avatares para participar de reuniões e tomar decisões em nome dos usuários reais, enquanto esses aí estão em atividades pessoais e criativas. A expectativa do CEO é que essa tecnologia reduza a carga de trabalho. A minha é de que isso aí vai aumentar a necessidade de refazer tudo o que foi determinado na reunião. E num caminho parecido,
Pesquisadores do MIT desenvolveram um chatbot de IA que simula a versão mais velha do usuário para ajudar a fazer escolhas de vida mais sábias ao conversarem com seu eu do futuro de 60 anos. Usando uma foto envelhecida digitalmente e memórias sintéticas baseadas nas aspirações atuais do usuário, o chatbot oferece conselhos e reflexões. Estudos mostraram que interações com o chatbot reduziram a ansiedade e aumentaram a conexão com o futuro. Eu continuo preferindo conversar com alguém mesmo. O resumido volta já. Você já conhece a newsletter O Futuro Explicado? Se você não lê, a IA vai ler e não vai te contar. Inscreva-se através do www.resumido.cc/newsletter para receber no seu inbox e ficar ainda mais bem informado. Obrigado. The CEO of Spotify thinks that nowadays the cost of creating, quote, content is close to zero. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Well, as a musician and a content creator, of course, that pisses me off. O CEO do Spotify tomou gosto por colocar um sapato na boca, como bem diria Romário. Aliás, já conferiu a série do Romário na Max? Muito boa. Dessa vez, o Daniel Ek provocou a ira da comunidade criativa depois de afirmar que o custo de criar conteúdo, que é como ele chama música, é próximo de zero. A declaração é triplamente estúpida. Primeiro, porque música não é conteúdo. Segundo, que obviamente o custo é alto. E terceiro, porque o Spotify, com o histórico de pagar muito mal os músicos e não pagar absolutamente nada para os podcasts, é a última plataforma a poder abrir a boca para falar sobre esse tema. A declaração feita no Twitter foi interpretada como uma desvalorização do esforço e dos recursos necessários para a produção de música e outras obras artísticas. Depois da besteira feita, o Daniel Ek tentou argumentar que, pera lá, veja bem, a intenção era discutir a durabilidade e relevância de certas ideias e obras de arte, o que para mim só piora a fala. Músicos, gravadoras e fãs responderam mostrando que os custos para produzir música ainda são bem altos, sem falar no tempo que isso demanda. A Future of Music Coalition falou que, mesmo que algumas partes do processo de produção possam sim estar mais acessíveis hoje em dia, criar música ainda envolve despesas consideráveis, especialmente se os artistas quiserem pagar os seus colaboradores de maneira justa, coisa que o Spotify não faz. O Spotify tem sido criticado justamente por conta da baixa remuneração para os artistas e por práticas que muitos consideram exploratórias. Recentemente, o Spotify aumentou o preço da assinatura e introduziu um novo modelo de royalties que, segundo as estimativas, vai resultar no pagamento de $150 milhões a menos para os compositores já no seu primeiro ano. E produzir música não é só gravar. Tem outras despesas aí, com equipamentos, marketing, turnê e muitas vezes a necessidade de equilibrar trabalhos paralelos para poder sustentar a carreira artística. O Spotify, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, não reconhecer essas dificuldades só contribui para uma imagem negativa da empresa entre a comunidade artística. Essa situação reflete uma tensão maior entre a indústria musical e as plataformas de streaming, ou entre a indústria cultural e as Big Tech como um todo, né? Porque enquanto as plataformas se beneficiam dos vastos catálogos disponíveis, os criadores sentem que o retorno financeiro não corresponde ao valor do trabalho. E a fala do Ek só confirmou essa percepção. Completamente desconectado da realidade da indústria que a empresa dele atua, as declarações do Daniel Ek ilustram um problema estrutural na relação entre criadores de conteúdo e as grandes plataformas de streaming. Nessas horas, não custa lembrar que até hoje nenhuma das grandes plataformas durou para sempre. Uma hora o modelo vira, o jogo muda e o tabuleiro é rearranjado. Ainda bem. A Apple fez uma série de anúncios relacionados à integração de IA aos seus produtos durante o WWDC 2024, que é a convenção de desenvolvedores da Apple. O destaque foi o lançamento do Apple Intelligence, uma plataforma com capacidades avançadas que vai permitir que os iPhones, iPads e os Macs compreendam e criem conteúdo visual e textual de maneira mais intuitiva com inteligência artificial.
A Siri, que é a assistente virtual da empresa, também recebeu algumas melhorias, com uma maior capacidade de entender o contexto e de realizar tarefas. A Apple também anunciou diversas ferramentas que permitem aos usuários criar imagens originais e também novas APIs para facilitar a integração dessas funcionalidades inteligentes em aplicativos próprios. A privacidade dos usuários, sempre um ponto de atenção, deve ser protegida pelo processamento local no aparelho e também pelo uso de uma nuvem privada. A Apple também anunciou uma parceria estratégica com a OpenAI com a integração do ChatGPT à Siri. É a Apple literalmente correndo atrás na corrida da IA. Será que alcança? Um relatório revelado pela 404 Media mostrou que um funcionário do YouTube foi responsável por vários vazamentos de anúncios da Nintendo entre 2013 e 2018. Investigações internas identificaram brechas de segurança no Google, com funcionários acessando dados confidenciais das empresas através de vídeos privados que estavam hospedados na plataforma. Um exemplo foi o vazamento de códigos de presente que seriam divulgados no vídeo do canal KSI antes da publicação. Quer dizer, um funcionário do YouTube acessou um vídeo antes de ser publicado, pegou todos os códigos de presente que estavam lá, usou, e quando o vídeo foi publicado já estava tudo anulado. A situação resultou em demissões, mas os vazamentos continuam. Olha aí uma ideia boa. O Instagram confirmou que está testando anúncios inescapáveis. Esse novo modelo de anúncio é exibido com um cronômetro e impede que o usuário navegue no app até o fim da propaganda. Vai ficar igual a versão gratuita do YouTube, cheio de anúncios. O teste da função foi inicialmente notado por um usuário do Instagram que chamou a novidade de movimento insano. A maioria das reações foi negativa, com alguns usuários ameaçando deixar a plataforma. Mas na hora do vamos ver, deixa mesmo. A Adobe também está querendo briga com os clientes. A nova política de licenciamento de conteúdo da empresa concede à Adobe uma licença não exclusiva, mundial, isenta de royalties e sublicenciável para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar, criar trabalhos derivados, executar publicamente e traduzir o conteúdo criado pelo usuário que paga para usar as ferramentas da Adobe. Vai dar certo sim. A plataforma X agora permite o compartilhamento de conteúdo adulto consensual, desde que devidamente rotulado e não exibido de forma proeminente. Na verdade, é só você entrar no Twitter que tá cheio de posts com sexo explícito por lá. E sempre foi assim. Num comunicado, a empresa disse que a expressão sexual pode ser uma forma legítima de arte e defendeu a autonomia dos adultos para criar e consumir esse tipo de material. Concordo com esses dois pontos. Eles também disseram que há restrições para proteger menores e usuários que optam por não ver os tais conteúdos. E também é proibido qualquer material que promova exploração, não consentimento ou dano a menores. Ou seja, apesar de eu concordar com os dois pontos iniciais, essa questão toda é que é o ponto. Como é que você vai prevenir isso tudo? De acordo com o X, os usuários devem ajustar suas configurações de mídia para adicionar avisos de conteúdo. Isso, para mim, não é solução. O Intercept Brasil publicou relatos e documentos internos que revelam como brasileiros são responsáveis por checar conteúdos nas redes da Meta para treinar sistemas de IA. A remuneração é cerca de 45 centavos de real por post, com a expectativa de chegar a 40 conteúdos por hora. A falta de orientação resulta em classificações inconsistentes, especialmente em temas críticos como as enchentes do Rio Grande do Sul, violência e desinformação política. Além disso, os trabalhadores enfrentam conteúdos perturbadores sem suporte adequado e destacam a precariedade e a pressão enfrentada pelos moderadores de conteúdo. O Resumido volta já. O Resumido está no Instagram, no TikTok, no Threads, no @resumido.podcast. Participe, interaja, compartilhe e divulgue. Sua recomendação é supimpa. Participe também da lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram. É só enviar um oi para 21 97 969 5848. Eu respondo, você vai ver. Obrigado. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. In 5 years, AI is going to literally be in everything we do.
A corrida pela supremacia na era da inteligência artificial já começou, com China, Estados Unidos e Europa competindo pelo topo. O documentário da Deutsche Welle, AI Supremacy, acompanha figuras-chave da indústria, focando em 3 empreendedores: Jonas Androulis, da Aleph Alpha, da Alemanha, Thomas Wolf, da Hugging Face, da França, e o Han Xiao, da Jina.ai, da China. O documentário acompanhou os 3 ao longo de um ano para mostrar um ambiente competitivo e também explora os benefícios e perigos da IA, incluindo desinformação, manipulação eleitoral e novas formas de guerra e vigilância. O documentário está disponível no YouTube. Quiet on the set! Hey, Pharrell. Hey, how you doing, man? You know, it'd be cool as if we told my story with Lego pieces. Seriously? Yes. Lego. O produtor Pharrell Williams surpreendeu mais uma vez e vai lançar um documentário sobre a sua carreira contada com Legos. Igual os clássicos filmes Lego The Movie. Piece by Piece tem participações de Kendrick Lamar, Jay-Z e Justin Timberlake e estreia em outubro. You walk away from every day, nothing much to make you stay. Then bloody hell you hear a bell ring across the wishing well. Pegue um pouco de Peaky Blinders, transfira para a Inglaterra dos anos 80, acrescente um molho punk, new wave, ska e reggae, sacuda violentamente e pronto. Você está pronto para consumir This Town, nova série da BBC. A história gira em torno da formação de uma banda em Birmingham, em meio à tensão do arroxo social da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, e das explosivas ações do IRA. E a música, claro, está no centro de tudo, com muitos ecos do movimento Two-Tone, de bandas como Specials, Madness, The Beat, além de Clash, Scatalites, UB40 e Jimmy Cliff. O This Town tem 6 episódios, mas não tem previsão de lançamento no Brasil, mas você sabe como é, né? Um passinho de ska à frente e você não tá mais no mesmo lugar. Nesse episódio, você ficou sabendo dos efeitos da chegada da internet às tribos da Amazônia. Como Sam Altman parece estar seguindo um roteiro de vilão com as suas recentes ações na OpenAI, que música não é apenas conteúdo, do lançamento do Apple Intelligence, conheceu o Will Smith baiano, soube que pode ter um gêmeo digital em breve e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda pra mais gente. Ajuda demais o programa a crescer e também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e arte do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. We'll take over the whole fucking world. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.